Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista, em que juntos todos os dias nós estudamos a Palavra de Deus. Hoje é domingo, dia 9 de março do ano de 2025, estamos começando o nosso estudo de hoje, que tem como tema Cristo, o Vencedor. Eu sei que muitas vezes a gente enfrenta dificuldades, momentos difíceis, e parece que lá fora o mal está vencendo. A gente acabou de passar por os momentos aí do carnaval, né? O carnaval, a festa da carne, em que você vê muita coisa que, do ponto de vista de Deus, não está certo. Realmente muita coisa ali que vai contra os princípios de moralidade, de vestiário, enfim, muita coisa errada, muita coisa ruim, aumento da violência também, principalmente contra a mulher. Tudo isso graças a um festival da carne, que enaltece o ser humano e o seu desejo, e não a Deus. Nessa nova semana que estamos começando, nós temos que focar e sempre entender que Deus é o grande vencedor da batalha. Jesus já venceu a guerra. Isso mesmo. A gente não precisa ter dúvidas quanto a isso. Quando a gente vai à palavra de Deus, principalmente ao livro do Apocalipse, lá no final, nós sabemos que aqueles que estiverem ao lado de Jesus receberão o reino dos céus. E junto com Deus, viveremos para sempre, onde não haverá luto, pranto, lágrima, dor nem sofrimento. É muito importante a gente ter sempre isso em mente. Nós somos vencedores, muito mais do que vencedores, ao lado de Jesus, que nos dá a vitória através dos méritos dele na cruz do Calvário. Mas ainda não chegamos lá. Ainda estamos no caminho em direção ao céu. Nós somos, como se diz, uma igreja guerreira, militante. Ainda que tenhamos a vitória garantida, ainda estamos no tempo. E no nosso tempo é um tempo de batalha, de luta, e nós temos que entender quem é o nosso adversário. Precisamos entender também quem é o vencedor dessa batalha e qual lado nós devemos escolher, né? Você quer viver com o derrotado ou com o vencedor? Quer viver com o inimigo de Deus ou com Jesus, que nos dá a certeza plena da salvação? Nós vamos ler alguns textos bíblicos agora que vão identificar algumas características que descrevem o inimigo de Deus na palavra de Deus. Não é o fulano de tal, pastor, padre, quem fala, não. É a Bíblia falando como é o inimigo de Deus, como é que ele é descrito, para a gente possa estar atento aos seus enganos. Vamos lá então? Apocalipse capítulo 12, lá no finalzinho da palavra de Deus, no Apocalipse capítulo 12, fala para a gente algumas características do inimigo de Deus. Capítulo 12, no verso 9, vamos lá. Diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. A característica de Satanás aqui, no capítulo 12, no verso 9, é que ele é sedutor. Sedutor é aquele que engana através da arte, né, da sedução, do envolvimento, mostrando uma realidade que não é verdadeira. Isso que é sedução, para tentar as pessoas. Então Satanás ele é um tentador, é um sedutor de enganos, para nos levar para longe de Deus. Vamos também a Mateus capítulo 4, no verso 3. Mateus, no capítulo 4, verso 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Satanás ele conhece a palavra de Deus e nos tenta naquilo que nós mais precisamos. As tentações para Jesus era naquilo que ele podia fazer em prol das pessoas, mas sem Deus. As nossas tentações são diversas, variadas, né? Muitos de nós são viciados em pornografia, em álcool, em drogas mesmo. Muitos cristãos lutam diariamente contra isso, contra o homossexualismo. Algumas pessoas se consideram como um vício. Então são lutas, batalhas, além de todos os problemas emocionais que nós passamos, para vencermos as tentações. E Satanás conhece as tentações. Ele conhece as nossas fraquezas e ele sempre vai atacar naquilo que nós somos mais frágeis, para nos afastar de Deus. Lembrando que o apóstolo Paulo diz que quando somos fracos, quando entendemos que somos dependentes de Deus, é que realmente somos fortes. Não adianta eu peitar o inimigo, porque eu não vou vencer essa briga. Agora, se eu deixar Jesus lutar por mim, aí eu venci. É isso que Deus quer, deseja lutar por nós essas batalhas, junto com a gente, na verdade, para que nós possamos sair mais do que vencedores na vitória que Ele tem, pelo que Ele fez por nós. Vamos lá, continuando a palavra de Deus, o Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, no verso 44. Vamos lá, já encontrei. E diz assim a palavra de Deus: Vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. E quais são os desejos do inimigo? Ele foi homicida desde o princípio,
Aqui está falando que ele tem o desejo de matar, destruir. Então esse desejo é mau e não pertence a Deus. E jamais se firmou na verdade. Então ele é homicida e mentiroso, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse é o inimigo de Deus. Vamos ler mais 2 textos mostrando um pouco mais sobre esse inimigo que nós temos enfrentado. Nós já sabemos que ele é um sedutor. Sabemos que ele é um mentiroso, um homicida, que nos tenta nas menores coisas, naquilo que somos mais frágeis, para que a gente possa cair e se afastar de Deus. E diz assim a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 11, no verso 3. 2 Coríntios 11, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios 11, verso 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Aqui Paulo fala da tentação que Satanás fez lá com a Eva no Éden e diz que ele é astuto, ele é esperto. O nosso inimigo ele é esperto, ele é inteligente. A gente não pode abaixar a guarda diante desse inimigo. E vamos terminar então com 1 João capítulo 3. Vamos lá, 1 João capítulo 3, no verso 8. 1 João 3, verso 8, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Vejam, vários textos desmascarando o nosso inimigo. É assim que ele é. E é contra isso que nós lutamos. Por isso precisamos das armas de Cristo. Precisamos da força, do poder de Deus, da comunhão com Cristo, porque é a única forma de a gente poder enfrentar esse inimigo e derrotá-lo. Satanás, ele lança acusações contra Deus, né? Ele é o grande acusador, né? O Satanás, Satã, ele é o promotor de justiça. No caso, ele é um promotor mau mesmo, um advogado de acusação. Ele acusa Deus, acusa o homem, acusa todo mundo, mas nunca assume a própria responsabilidade. Ele também, de acordo com o que nós temos estudado, ele é o príncipe usurpador deste mundo. Lembra que nós estudamos? Ele é um usurpador, ele é o príncipe deste mundo. Mas ele perdeu esse principado, ele perdeu a autoridade quando Jesus morreu na cruz por nós, na cruz do Calvário, onde Jesus toma então a dianteira e toma o trono mesmo, e se torna o rei novamente no nosso mundo, o príncipe da paz, o nosso Deus verdadeiro. Precisamos entender que essa batalha é espiritual. Por isso, nosso coração precisa estar ligado a Jesus. Paulo diz que somos fortes quando estamos fracos, quando somos dependentes de Deus. E quando não confiamos em nós mesmos, mas naquilo que Jesus pode fazer por nós. E já fez por nós, dando a sua vida por nós na cruz do Calvário. Aqui a nossa lição diz o seguinte: Satanás, ele é um grande arqui-enganador. Ele é um caluniador, acusador, usurpador. Então, só coisas ruins, negativas. Mas o nosso verso para memorizar dessa semana diz o seguinte: Pilatos perguntou: então você é o rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João capítulo 18, no verso 37. Essa é a nossa grande esperança. E esse é o verso que nós vamos meditar durante a semana. Jesus é o vencedor. Jesus é a verdade. Jesus é o nosso Rei maravilhoso Salvador. Confie em Deus. Acredite que Jesus é o grande vencedor no grande conflito, nessas batalhas que temos hoje, mas no grande conflito, no final das contas. Porque estaremos com Ele no paraíso, se for nosso desejo estar com Ele. Vamos juntos orar. Querido Pai que estás no céu, te agradecemos por tuas bênçãos, teu cuidado, teu amor, pela vitória que temos em Jesus. Jesus que nos dá a vitória sobre tudo e sobre todos, permitindo que tenhamos acesso ao Deus nosso Pai e assim a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nesse grande conflito, em todas as batalhas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou e deu a sua vida por nós. Fique com Deus, fique em paz e nunca se esqueça que nessa vida é você e Deus. Tchau, tchau.